O Opinião Metrópolis de hoje traz a análise de diferentes especialistas sobre a decisão do presidente americano Donald Trump de avaliar novamente a aplicação de taxas de 25% sobre produtos brasileiros. E mais, o STF marcou o julgamento dos recursos contra a decisão que responsabiliza Big Techs por conteúdos compartilhados por usuários. O julgamento reacende o debate: combate a crimes ou censura? Lembrando, você pode acompanhar o Opinião Metrópolis no YouTube e agora também no LG Channels, pelo canal 143 da sua Smart TV LG, onde você confere a programação da Metrópolis TV 24 horas por dia e de graça. Fique agora com o Opinião Metrópolis. Foi alegado pelos Estados Unidos. O governo americano fez uma série de críticas ao sistema PIX brasileiro e ao Banco Central do Brasil. No relatório final do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, divulgado nesta segunda, é proposta uma tarifa de 25% para corrigir as práticas consideradas desleais pela gestão de Donald Trump. Segundo o documento, o BC atua de forma dupla e desleal, sendo discriminatório com as empresas americanas. Os Estados Unidos afirmam que o BC age simultaneamente como regulador e operador do sistema, criaria um conflito de interesses e prejudicaria as empresas americanas. Também aponta que o PIX cria vantagens competitivas em relação a empresas privadas estrangeiras que oferecem serviços de pagamento digital. Mas essas acusações têm fundamento? Eu converso agora com Newton Marques, que é economista e ex-analista do Banco Central, para nos ajudar a saber disso. Newton, muito obrigado por nos atender. Os Estados Unidos eles alegam que o Banco Central favorece o PIX de forma desleal em relação a empresas privadas de pagamento. Do ponto de vista econômico, um sistema público como o PIX, ele pode ser considerado concorrência desleal ou se trata aí de uma política pública que é legítima para aumentar a eficiência do mercado? Olha, Rafael, obrigado aí pelo convite. Boa tarde a você e os telespectadores. O PIX foi criado para justamente facilitar aquelas pessoas que não conseguem serem bancarizadas, Rafael. Esse é que é o verdadeiro objetivo do PIX. Então, se você for ver o chamado comércio informal, se desenvolveu bastante graças ao PIX. Você às vezes está numa parada de semáforo e as pessoas estão pedindo esmola e já tem o PIX. Então, o PIX teve um alcance social muito maior do que efetivamente ser um concorrente das bandeiras Visa e Mastercard, por exemplo, que são justamente a preocupação dos Estados Unidos. Agora, é claro que é uma consequência de, a partir do momento que reduz o custo de transações e justamente facilita as pessoas que não foram bancarizadas e se utilizar do PIX, porque aí eles têm que ter conta, um número de telefone, um e-mail, alguma coisa, né? E isso daí facilitou bastante essas transações informais. Então, se você for considerar as estatísticas do Banco Central, houve um aumento muito grande dessas operações e reduziu o custo. E, obviamente, reduzindo o custo, muitas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, deixaram de utilizar os cartões como meio de pagamento e foram para o PIX. Então, é essa reclamação que eu vejo que o presidente Trump ele está alegando que é uma concorrência desleal, Rafael. Para a gente analisar esse novo capítulo da disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos, vamos conversar agora com o analista de política internacional, Urian Fancelli. Urian, muito bom dia. Olha, essa tarifa de 25% é uma decisão técnica para proteger a economia americana ou uma pressão política de Donald Trump contra o governo Lula? Bom dia, Neila. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Não para falar de tarifa, né? Porque isso sempre é uma notícia ruim para a economia brasileira, mas a gente pode dizer que com certeza tem muitos elementos políticos ali que envolvem inclusive a soberania brasileira, né? Depois a gente pode até abordar a questão de como isso está sendo ventilado aqui dentro, como que a oposição na figura do Flávio Bolsonaro
está tentando se descolar disso tudo para, de certa forma, não acabar beneficiando o Lula, mas, de fato, assim, existem diversos elementos que apontam para algo político. E por que eu digo isso? Porque quando começam a entrar assuntos, como é o caso, por exemplo, da questão do desmatamento, que é algo que claramente não é uma das prioridades do governo do Donald Trump, pelo contrário, ele tem uma política ambiental que é bastante hostil, então ele coloca isso como apenas mais um elemento político. Ele fala, por exemplo, da decisão de anulação da Lava Jato. Então, o que a gente vê, acredito que são os Estados Unidos, nesse momento, tentando criar algum tipo de vantagem negocial, né, a todo custo. Então, isso começa já algumas semanas atrás com a história do PCC, do Comando Vermelho, o Donald Trump se colocando em uma posição de vantagem para, de repente, quando chegar o momento de negociar com o Brasil, e aí negociar questões mais estratégicas, e aí quando eu digo estratégicas, estou me referindo, obviamente, a terras raras, por exemplo, aí ele vai ter diversas cartas na manga, né? Então, agora, dessa decisão, a gente vê que existe esses elementos que são elementos políticos, e é como se o Trump ele começasse com pressões para depois conseguir extrair algumas concessões de uma posição de maior vantagem. E então eu acho que fica muito difícil a gente separar uma coisa da outra, por mais que eu entendo que sejam movimentos diferentes, né? Um deles vindo do Departamento de Estado, outro vindo do Departamento do Tesouro norte-americano, são questões diferentes, mas que de alguma forma acabam se encontrando. O que me preocupa de tudo isso, para ser bem claro, na verdade, é que sim, são diversos produtos que acabam tendo uma isenção tarifária, produtos que são ali estratégicos para que não haja um impacto ainda maior no bolso da população norte-americana, e lembrando que grande parte das tarifas que foram impostas contra o resto do mundo, elas foram pagas pelo consumidor norte-americano. Então, o Trump ele tenta blindar a população desses efeitos, né, isenção alguns produtos como café, como alguns cortes de carne, mas me preocupa a ofensiva ampla. E eu não estou dizendo aqui em nenhum momento, já adianto, que é porque os Estados Unidos vão buscar fazer uma ofensiva militar no Brasil, não é isso. Mas quando a gente compara com o que aconteceu com o caso da Venezuela, por exemplo, o que houve lá? Sanções econômicas, indiciamento da liderança, por mais que fosse um ditador, mas um indiciamento da liderança do país, e veio a classificação do Cartel de los Soles como uma organização terrorista internacional. E aí no Brasil, o que a gente teve na semana passada? A gente teve a questão da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organização terrorista internacional, e agora uma ofensiva tarifária. Então, é quase como se, e aí isso que eu estou dizendo que é inevitável a gente não comparar, é como se diversas peças de uma engrenagem estivessem sendo montadas agora. Tarifas, sanções, eu entendo o tanto que é diferente de um contexto do outro, tá? Inclusive para qualquer tipo de bravata militar no Brasil. Muito menos provável, continuo batendo nessa tecla. O Brasil ele é muito mais preparado do que os Estados Unidos, ele está geograficamente mais longe dos Estados Unidos, não é um estado basicamente falido como é a Venezuela, então seria diferente, é muito menos provável, eu diria que é altamente improvável, mas preocupa o fato de novos elementos estarem surgindo. E sobre reverter, acho que é importante a gente falar, porque lá no caso do primeiro tarifaço, o Brasil conseguiu fazer essas renegociações, principalmente a partir, né, da retomada
das conversas entre os dois governos, mas com a figura dos dois líderes, né? Com os encontros ali de Lula e Trump. Em setembro ali na ONU, daquela forma no corredor da ONU, na abertura da Assembleia Geral da ONU, em que o presidente Donald Trump fica encantado com o presidente Lula, diz ali que houve uma excelente química, e depois em todos os outros encontros que sucederam, inclusive esse agora que a gente está vendo, de quase 3 semanas, ou um mês, que foi essa visita com toda a pompa, tapete vermelho, cumprimento ali com bastante simpatia, uma reunião de mais de 3 horas, uma reunião de trabalho, não foi ali, né, aquela visita de Estado, mas foi uma reunião de trabalho, enfim. E saíram sorridentes, tirando um montão de foto. O Brasil consegue, Gilvan, reverter isso também ou não? Por ser uma investigação dentro de todo o parâmetro americano, diferentemente ali do que aconteceu com o tarifaço, como você bem pontuou, o Brasil não consegue reverter se o presidente Donald Trump acenar que sim, quer essa taxação? É difícil reverter. Uhum. Né? Até a gente precisa lembrar também que os termos agora estão se atropelando, ou seja, há menos de uma semana, o governo brasileiro estava aqui voltado para tentar convencer o governo Trump a tirar o Comando Vermelho, Uhum. por exemplo, essas organizações consideradas por eles como terroristas, né, dessa condição. Então, essa era de momento a estratégia diplomática em relação ao governo Trump. Aí, de repente, agora a estratégia tem que incluir também esse aspecto da seção 301. O que tem de ponto positivo aqui? Que já há uma interlocução, de certa forma, consolidada, o que não havia no ano passado. Então, assim, o governo brasileiro já tem acesso, Uhum. né, tanto ao presidente quanto às equipes lá envolvidas nesse assunto, para discutir, levar mais uma vez seus argumentos. O que a gente nota quando lê o relatório, essa recomendação, é que muitas coisas que foram alegadas lá no final do ano passado, nessa parte processual da investigação, elas não foram consideradas, né? Ou não foram levadas tão a sério. Então, assim, nessa reta final, em um mês, né, acreditar que isso vai se reverter é um pouco difícil. Mas lembrando, a decisão final é do presidente. Então, assim, e o presidente, como até você bem comentou, Natália, o humor dele oscila, ele alterna suas decisões e posições. Então, levando tudo isso em conta, né, é possível sim, mas eu não apostaria nisso. Olha, e a reação do governo Lula contra a ameaça de um novo tarifaço já está acontecendo, como você acabou de ver. E o clima entre os ministros é de indignação. Eu estou ao vivo com o colunista Igor Gadelha, que tem apurações sobre as reações do alto escalão do Planalto. Igor, muito boa tarde. Acabamos de trazer não apenas a reação do presidente Lula em catalão durante uma agenda do governo, como uma nota do próprio governo federal, em que é bem contundente, bem direta, inclusive acusando diretamente a família Bolsonaro. Isso já faz parte dessa indignação que você trouxe na sua coluna, que está sendo vista não apenas com o Lula, mas com os ministros? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Agora Metrópolis. Engraçado até que a gente mais cedo, desde de manhã, a gente noticiou que os ministros do governo Lula tinham reagido com indignação a essa nova proposta de tarifaço, e essa mesma palavra, indignação, foi usada na nota oficial emitida pelo governo brasileiro. Esse é o sentimento ali. Os ministros do governo Lula, eles veem 3 interesses principais nessa nova proposta de tarifaço de 25%, sugerida, né, pelo escritório lá dos Estados Unidos. Eles acham que tem a ver principalmente com o PIX, que é o teor principal, né, o objetivo principal do relatório dos americanos. Eles acham também que tem a ver com as Big Techs, que estão chateadas com a regulamentação que o Brasil vem propondo, e também com as questões de desmatamento e de Amazônia. Então, o Brasil vê 3 interesses por trás dessa proposta de novo tarifaço apresentada pelos Estados Unidos. Agora, é engraçado, Rafael, que os ministros eles falam o seguinte:
Foi péssimo esse relatório de 25%, mas não foi o cenário pior. Eles lembram, por exemplo, que no ano passado os Estados Unidos chegaram a propor um tarifaço de 50%. Resumindo, eles veem a proposta de 25% como ruim, mas não como o pior cenário, lembrando que já houve propostas com um percentual bem maior de 50%. A ordem agora no governo é fazer essas reações aí, como teve essa nota oficial, e partir para a negociação. Os ministros do governo Lula ressaltam que isso é uma proposta, uma recomendação desse relatório. O governo americano agora vai ter que tomar uma decisão. Essa decisão ela vai ser tomada até o dia 15 de julho, salvo engano. Então, até lá, o governo brasileiro vai ter espaço para negociação. E o governo brasileiro acha que o Trump colocou ali um valor maior para ter alguma margem de negociação e que esse tarifaço pode ser bem menor. E só lembrando que esse mesmo relatório ele traz uma série de exceções. Por hora, então, o governo vai atuar em duas frentes. A frente de negociação com os americanos até o dia 15 de julho e a outra frente é a frente política. O presidente Lula já deu o tom dessa reação ao culpar o Flávio Bolsonaro. E hoje, logo hoje, num time muito ruim para o Flávio Bolsonaro, na minha avaliação, o Trump postou uma foto do encontro que ele teve há uma semana com o Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Isso ajuda, na minha avaliação, a reforçar a narrativa que a esquerda está tentando impor, que é de que o Flávio seria o responsável por essa proposta de novo tarifaço. Porque um dia, horas após os Estados Unidos apresentar esse relatório propondo um novo tarifaço, o Trump vai lá e posta a foto com o Flávio Bolsonaro na Casa Branca, né? Assim, eu acho que o time foi muito ruim. É importante para o Flávio ter essa foto com o Donald Trump, né? Desfaz todas aquelas teorias da conspiração de que ele realmente não se encontrou com o Trump, de que foi uma IA, né? Agora o próprio Trump posta essa foto que vocês estão vendo aí na tela do lado, mas o timing foi ruim. O Trump poderia ter postado antes, né? Para não ajudar nessa narrativa da esquerda de tentar colar no Flávio Bolsonaro esse tarifaço. E lembrando que já foi muito ruim, Rafael, pro Flávio Bolsonaro. Naquele tarifaço do ano passado, que o Eduardo Bolsonaro falou, né? Olha, se for preciso, a gente vai. Ficou muito ruim. As pesquisas mostraram que aquilo ali caiu no colo. Eles tentaram consertar, mas não ficou bom. Então, agora, de novo, é importante ali para a campanha do Flávio Bolsonaro administrar isso para que não caia no colo deles. Sociais volta ao centro das atenções. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 10 de junho o julgamento dos recursos apresentados pelas Big Techs contra a decisão que ampliou a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos publicados por usuários. As empresas alegam riscos à liberdade de expressão e pedem regras mais claras para a remoção de postagens. Já os defensores da mudança afirmam que as plataformas precisam ter mais responsabilidade no combate a crimes e conteúdos ilegais. Para entender o impacto dessa discussão e o que pode mudar na atuação das Big Techs no Brasil, a gente conversa agora com Paulo Vidigal, que é especialista em direito digital e diretor do Instituto Brasileiro de Inovação e Regulação Aplicada. Paulo, muito bom dia. Afinal, a regulação das redes é uma forma de proteger a sociedade dos crimes digitais ou representa um risco real à liberdade de expressão? Bom dia, Neila, tudo bem? Muito obrigado aqui por me receber. É um prazer fazer parte desse debate. É um debate que não é novo, mas ainda assim é complexo. Então, eu acho que vale a gente fazer um panorama para descobrir de onde partimos e onde hoje estamos e quais são os desdobramentos desse debate. Então, de maneira a retomar aqui todo um histórico brasileiro de regulamentação desse tema. Então, vamos lá. Primeiro, como ponto de partida, a gente tem que lembrar que desde 2014, o Brasil tomou uma opção legislativa por um caminho. Ele decidiu o seguinte, lá com o Marco Civil da Internet, que inclusive foi uma lei muito debatida, uma lei que durou aí anos de elaboração e contou com participação dos mais variados setores. Essa lei estabeleceu basicamente o seguinte, que nós, usuários, poderíamos livremente submeter as nossas ideias, as nossas opiniões, os nossos entendimentos em redes sociais, em plataformas digitais, e que não haveria nenhum controle prévio desse conteúdo.
mas que as plataformas teriam de atender ordens judiciais que considerassem aqueles conteúdos como indevidos, como ilícitos. Então, esse era o regime que vigorava até então. O ano passado, a gente teve esse julgamento do STF, que foi um julgamento aí paradigmático, que basicamente transformou esse nosso regime. É claro que a gente pode ponderar se o judiciário seria a melhor via para esse debate, ou se precisaríamos, por exemplo, de uma nova lei, como é o caminho habitual, né? Uma discussão no Congresso Nacional sobre esse tema, mas fato é que o STF decidiu seguir por um caminho que inverteu essa lógica e fez com que as plataformas digitais passassem a ter uma responsabilidade prévia, ou seja, um dever de cuidado de impedir que determinados conteúdos circulassem livremente em suas redes. Então, agir antes de qualquer ordem judicial. E aí, claro, como você já antecipou, o que esse debate provoca é essa reflexão. Como sociedade, será que a gente prefere um modelo em que você tem uma ampla liberdade de expressão e no momento posterior você pode ter uma remoção desse conteúdo? Ou a gente prefere um modelo em que as plataformas já estariam fazendo essa espécie de censura, esse controle, esse filtro anterior, não dependendo do judiciário para dizer o que é ilícito ou o que não é ilícito? Então, esse é o debate que se coloca agora, que ganhou esse novo tom por ocasião agora da edição dos decretos do Poder Executivo, que basicamente operacionalizaram essa lógica definida pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, como você colocou, o julgamento do STF ainda está na pendência desses recursos que vão ser apreciados logo menos. Bom, Paulo, as Big Techs, no fim das contas, elas estão sendo responsabilizadas pelos conteúdos ilegais ou estão sendo transformadas em censoras, responsabilizadas por ser as censoras da internet? Perfeito. A lógica é que essas plataformas elas têm de exercer chamado dever de cuidado, ou seja, elas têm de tomar medidas ativas para evitar que esses conteúdos relacionados a crimes graves, como terrorismo, como incitação, auxílio ao suicídio, como práticas discriminatórias, crimes contra as mulheres. Então, essas plataformas têm que tomar medidas ativas para prevenir que esses conteúdos eles circulem livremente. Então, realmente, você inverteu essa lógica e, claro, na prática, como você operacionaliza isso? Você, enquanto plataforma, por temer descumprir esse dever de cuidado, é possível e até é esperado que você acabe censurando determinados conteúdos, porque, de fato, há uma imensidão de conteúdos que circulam, então é até difícil você fazer esse filtro, e aí o risco é que você acabe sendo conservador demais para não assumir essa responsabilidade e que isso acabe provocando uma espécie de censura, porque nós, usuários, estaríamos limitados em relação àquela livre circulação de conteúdos, como era o paradigma anterior estabelecido lá pelo Marco Civil da Internet 2014. Esse foi o Opinião Metrópolis de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E para continuar bem informado, se inscreva no nosso canal do YouTube e siga nos acompanhando no LG Channels pelo canal 143 da sua Smart TV LG, onde você confere a programação da Metrópolis TV 24 horas por dia e de graça.